Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. O que é CLT? O que é a consolidação das leis do trabalho? Me fizeram essa pergunta, esse questionamento, e eu então pensei em gravar essa aula para ensinar vocês de forma didática, fácil e simples o que é essa sigla CLT e o que ela representa para nós no direito do trabalho. E é muito importante ter esse conhecimento, porque daí partem todos os outros conhecimentos do direito do trabalho em si, das regras trabalhistas. Eu me chamo Claudinei Jung, sou advogado trabalhista, especialista em direito do trabalho e estou aqui então para nós termos essa conversa sobre a CLT. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, é uma norma que entrou em vigor dia 10 de novembro de 1943, portanto fazendo 77 anos que ela está vigente no Brasil. É uma norma trabalhista, a principal norma trabalhista de regência dos direitos dos empregados e dos empregadores da iniciativa privada. É importante então fazer essa diferenciação. O funcionário público, o empregado público, servidor público regido por estatuto, ele não é seletista, ele não faz parte do direito do trabalho da iniciativa privada, que é regido então pela CLT. Quem é empregado de uma empresa privada, o seu regime de trabalho é regido pela consolidação das leis do trabalho e as legislações esparsas, correlatas, que integram todo o arcabouço do direito do trabalho particular. Então, esse é o primeiro ponto. A CLT ela é aplicável ao empregado de empresa privada e não pública, exceto aquelas empresas públicas seletistas. Estas, sim, que são regidas pela CLT, o que é uma tendência a ser abolida, que vem sendo abolido nos últimos anos. Então, eu sempre digo em todas as aulas que eu dou, pelo menos na introdução, que na vida ou nós somos empregados ou somos empregadores, ou nós fomos empregados ou fomos empregadores. E nós devemos conhecer os direitos. É muito importante sabermos diferenciar os nossos direitos dos nossos deveres e os nossos direitos dos direitos dos outros. E quando eu sou empregado, sou empregador, que eu já fui, ou sou ou serei em algum momento da vida, mesmo que um estagiário ele é regido aí pelo direito do trabalho, então é importante ter o conhecimento das regras trabalhistas, porque o conhecimento liberta, o conhecimento ele dá liberdade à pessoa, né? Então é muito importante conhecer. E a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, ela é a espinha dorsal do direito do trabalho. Ela é a norma mais importante, vigente há mais de 70 anos, mais de 7 décadas, passou por várias constituições da República, mudanças de governo, alterações que foram feitas. Para se ter uma ideia, a CLT ela foi alterada agora no ano de 2020, mais de 300 dispositivos dela foram alterados. No ano de 2019, mais de 200 dispositivos foram alterados. Na reforma trabalhista de 2017, do ano de 2017, foram 500 e poucas alterações, 547 para ser exato, alterações literais da legislação da CLT, do conteúdo da CLT. Porém, essas 547 alterações, elas resultam em mais de 1.000 alterações na prática mesmo. Então, para se ter essa ideia de que a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, é uma norma a mais importante do direito do trabalho privado no Brasil, é o Código de Trabalho do Brasil, como outros países têm, por exemplo, Portugal, Espanha, tem o chamado Código do Trabalho, Código do Lavor. Nós temos a Consolidação das Leis do Trabalho, então, para reger o direito do trabalho. E ela vem sofrendo modificações
mesmo com essas modificações, por exemplo, ela passou pela Constituição da República de 1985, 1988, na verdade, foi a Constituição, mas o poder constituinte foi implantado em 1985, até chegar na Constituição. O artigo 7º da Constituição trouxe inúmeras previsões legais que fazem parte da CLT, ou melhor, a CLT faz parte desses direitos sociais trabalhistas previstos na Constituição, e mesmo assim a CLT continua sendo uma norma fundamental e das mais futuristas do mundo, e totalmente atualizada, para ver como o conteúdo dela é importante e foi bem feito. E ela foi feita lá num período anterior ao término da Segunda Guerra Mundial, 1943, é o decreto que criou a CLT. A Guerra Mundial, a Segunda, ela foi encerrada em 1945. Em 1948, que teve a Declaração Universal dos Direitos do Homem, prevendo várias regras de direito, mas a CLT é anterior a isso. Porém, a CLT é posterior ao encerramento da Primeira Guerra Mundial. As guerras mundiais, elas se foram deflagradas e aconteceram porque faltavam no mundo reguladores internacionais. E o encerramento da Primeira Guerra, em 1919, se deu com o Tratado de Versalhes, o Tratado de Paz de Versalhes, e que dentro do tratado, criou a Organização Internacional do Trabalho, em 1919, a OIT, que traz até hoje convenções estabelecendo regras para os países membros seguirem sobre o direito do trabalho. E a CLT, então, de 1943, ela tem por base esse conhecimento do direito do trabalho mundial e fez um apanhado de leis trabalhistas, juntando-as nesse decreto de 1943, que o seu conteúdo, apesar de toda essa idade, continua valendo até agora. Então, essa CLT que nós temos hoje, a consolidação das leis do trabalho, ela é de suma importância para o direito do trabalho. Para quem estuda o direito do trabalho, ela é o livro básico, a norma regente, é o conteúdo norteador do estudo do direito do trabalho. Se você é um acadêmico de direito e tem interesse em conhecer o direito do trabalho, não perca tempo. A CLT é importantíssima no seu caminho. E a CLT, ela é um pouco complicada a sua leitura, o seu conhecimento, justamente por ela ter esse caráter abrangente. Ela é uma lei que ela abrange todos os conteúdos sobre o direito do trabalho de uma forma não individual, pessoal. Ela prevê os direitos individuais, prevê os direitos coletivos, mas ela não prevê situações específicas que não possam ser aplicadas em todos os âmbitos. Então, nós vamos pegar inúmeras categorias que são regidos por lei própria e pela CLT. E a CLT tem que ter esse cunho generalista para ser aplicado a todas as atividades. Então, nós pegamos aí empregados de inúmeras funções, de um administrativo a uma produção, de um portuário a um madeireiro, inúmeras profissões, e elas se enquadram nos artigos da CLT. E por isso a CLT é abrangente e um pouco complexa de compreensão. Então, por isso que nós também estamos com essa proposta de fazer vídeos que você possa entender melhor o conteúdo da CLT. O que contém dentro de assuntos que a CLT traz. Então, a CLT ela é muito ampla e abrangente. Tudo que se pensar de departamento pessoal está na CLT. Apesar de algumas normas específicas em legislação tributária, fiscal, previdenciária, a grande maioria está na CLT.
Então, a CLT aborda, por exemplo, a anotação da carteira de trabalho, obrigatoriedade dessa anotação, aborda a registro de empregado, aborda a prescrição, traz também a duração do contrato de trabalho, períodos de descanso, como intrajornada, interjornada, descanso semanal, férias, traz previsão específica para certas atividades, como bancário, ferroviário, professor, motorista profissional. Traz previsão específica de segurança e medicina do trabalho, que é muito importante também. Traz todo o conteúdo do contrato de trabalho. Nós vamos fazer uma aula sobre contrato de trabalho também e as suas regras. A questão da rescisão contratual, prazo para pagamento, multa por não pagar no prazo, tudo isso está na CLT. A previsão das justa causa, tanto do empregado quanto do empregador, que também pode cometer justa causa e acarretar a rescisão do contrato de trabalho. A CLT traz todo o Código de Processo do Trabalho, apesar de ser utilizado por força do artigo 8º e 769 da CLT, o Código de Processo Civil e normas internas dos tribunais, a CLT traz a previsão do procedimento a ser adotado e o processamento das ações trabalhistas, o rito sumário, ordinário, sumaríssimo, como que deve tramitar os prazos, as obrigações das partes, e também traz a parte de execução trabalhista, como é feita a execução, os prazos que têm que ser seguidos. Tudo isso está contido no corpo da nossa consolidação das leis do trabalho. Também a parte de penalidades que serão aplicadas ao empregador que não cumpre as normas trabalhistas. Também a parte sindical do direito coletivo do trabalho está prevista na CLT. São 922 artigos trazendo inúmeras normas do direito do trabalho. A parte de categorias profissional e categoria do empregador também está na CLT. Então é todo um conteúdo muito amplo, vasto, que vale a pena ser estudado. Ok? Obrigado por estar comigo e até a próxima.